Rafael. Oi, fala. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia. Tudo Tudo bem? bem. Estamos iniciando o nosso bate-papo. Olha, aqui tá, olha você lá na telinha do computer. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite para todos. Estamos aqui, eu e o Rafael. Olha aí, olha, a turma já, Cibele, Rafão. Olha a Lari. Lari, tudo bem? Pessoal, boa noite. Estou aqui direto nos comentários. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. O João Colar. Publicar. Pronto, acho que foi. Foi lá, João. Foi. Pessoal, o bate-papo de hoje com o professor Rafael, você já conhece o professor Rafael. Rafael, se apresenta rapidinho para a turma, que acho que quem está entrando aí, né, te conhece, Estão me Basílio. escutando bem? Dá para ouvir? O pessoal está ouvindo bem? Boa Isso, noite agora a todos. Eu sou o Rafael Ghiselini, sou filho do, tá aqui em cima, do Mauro Ghiselini. Eu sou professor de educação física e fisioterapeuta. Acho que caiu. não, tô te escutando, tô te Tá escutando. escutando? Minha Tá. formação Tá tudo profissional bem. é de educação física, fisioterapia. Tenho uma formação em Pilates e agora estou cursando osteopatia. Estamos aí sempre em busca de novos conhecimentos profissionais, né? Nunca, não podemos parar jamais. Perfeito, né? Que bom, que ótimo. Aí o pessoal está dando feedback que, que tá tudo bem. Bom, Tá, pessoal, joia. o nosso bate-papo hoje é falar sobre a avaliação multifuncional, né? Como um instrumento, como diagnosticar para prevenir lesões e prescrever treinamento. Então, o primeiro ponto, pessoal, que a gente gostaria de colocar para vocês é que os profissionais da área da saúde, eu vou relacionar o médico, o fisioterapeuta, o Nutricionista. psicólogo, o nutricionista e o profissional de educação física, são esses cinco que têm uma sinergia muito grande. E todos eles têm a missão de cuidar das pessoas. Rafael, você agora como fisioterapeuta, qual a importância do diagnóstico na fisioterapia? Qual a importância? Na fisioterapia. Isso foi uma coisa que mudou muito minha percepção assim, de trabalho. Foi quando eu primeiro fiz educação física, depois eu fui para a formação em fisioterapia. E lá é muito enfatizada a importância, a necessidade, né? É uma coisa indispensável, que é a avaliação do seu paciente, no caso, né? Você não tem como atender um paciente sem antes avaliá-lo e entender suas necessidades, no caso, né? Suas limitações, necessidades, com uma avaliação específica da fisioterapia. A parte neuro tem a avaliação dela, a pediatria tem a avaliação dela, a parte de ortopedia tem a avaliação dela, tudo uma específica para te orientar na atuação do tratamento. E isso foi de grande valia para mim, e depois a gente conseguiu transferir essa filosofia de trabalho. Estamos tentando, né, ao longo desses anos aí, já mais de 10 anos, fazer com que mais profissionais entendam essa real necessidade de você avaliar antes de prescrever um treinamento, no caso, né, na educação física, prescrever uma avaliação, prescrever um treinamento através de uma avaliação, por meio de informações científicas ali, visíveis, palpáveis, que você pode ou não interferir no treinamento. E assim preservar a saúde do aluno, né? Que foi visto que com a avaliação você consegue detectar várias deficiências do aluno que ele não conhecia, entrando assim num diagnóstico de pré-treino para te focar num treinamento. Eu estou vendo aqui, eu vou depois fazer, nós vamos conversar, depois vocês vão fazer as perguntas, né? A Lenutri colocou assim, isso é óbvio, olha a Lenutri, realmente talvez para você como nutricionista, é óbvio, mas sabe que o que é muito triste, Ale, é que muitos dos profissionais de educação física, muito embora seja óbvio, eles não fazem o óbvio.
Então, eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, nas academias que vocês frequentam, que já frequentaram, quantas fazem realmente uma avaliação? Não aquela porcaria de 1 minuto de abdominal, 1 minuto de flexão de braço, que faz realmente uma avaliação, uma anamnese. Quantos? Vou dar um tempo para a pessoa, os lugares onde vocês, e até vocês mesmos, nós mesmos, durante muito tempo, prescrevemos treinamento sem avaliar. Tá? Então, vamos ver se mando a notícia do óbvio que a nossa colega colocou. É óbvio, né, que precisa avaliar. É óbvio que você vai no nutricionista, ele faz uma anamnese nutricional. É óbvio que você vai no médico, ele faz uma anamnese e pede exames clínicos, ele faz um exame. É óbvio que o Rafael, como fisioterapeuta, que o aluno tem lá uma lesão, alguma coisa, ele vai fazer. E agora, sabe, não está sendo óbvio que os profissionais de educação física façam uma avaliação dos seus alunos. Não é assim, pessoal? O que vocês acham disso? É isso aí. Né? Então, realmente, eu acho que isso que foi colocado pela essa nossa colega, do óbvio, não acontece, né, Rafael? A gente não tem visto isso. Infelizmente. Então, a nossa luta minha e do Rafael, nesses últimos tempos, tem sido colocar a importância. Então, às vezes você vai no curso, tem lá 300 pessoas interessadas em aprender o repeteco da musculação, do supino reto, do intervalo e tal. Aí quando nós perguntamos para essas pessoas, ok, na academia onde você trabalha, qual o critério que você adota para prescrever o treinamento, para montar o treino? No caso, o Rafael prescreveu um tratamento. É o aluno iniciante, intermediário, avançado. Então, esse é o critério que as pessoas têm adotado, não, Rafael? É um critério muito vago, né? Vazio. Ele é iniciante em quê? Ele é intermediário em quê? Avançado em quê? Em fazer meses de supino reto? Ele pode ser bastante avançado em supino reto, em supino inclinado, em uma cadeira extensora. Mas quando passa a se movimentar livremente fora das máquinas, a gente percebe que muitos são bem iniciantes quanto a consciência corporal, estabilidade e mobilidade. São bem crus, são bem no início da formação de desenvolvimento motor. Então, pessoal, agora eu vou fazer um bate-papo com o Rafael, né, daquilo que nós desenvolvemos no sistema de avaliação multifuncional, que é o resultado de quase 10 anos que nós estamos estudando. Nós avaliamos mais de 4.000 pessoas, sabe? Estudamos, filmamos essas pessoas, estudamos muitos artigos científicos, muitos livros, para chegar ao nosso modelo, que são os 10 testes. Então, eu vou fazer um bate-papo com o Rafael e nós vamos colocando para vocês terem uma visão global do que nós descobrimos que é importante. Tá? Então, o primeiro teste, Rafael, é o agachamento. E o agachamento é um dos exercícios mais complexos dentro do treinamento. Não, Rafael? O agachamento. O agachamento. Um excelente exercício, né? Multifuncional, exercício que tem várias funções aí na nossa vida, de levantar, de sentar, entrar e sair do carro, a parte desportiva, todos os treinos. Olha, o Abdala entrou aqui. Abdala. Então, o agachamento, pessoal, o agachamento. Então, faz uma análise, Rafael, de baixo para cima. Quando nós analisamos o agachamento, o que a gente observa nos pés? A gente observa o posicionamento dos pés. Os pés têm que estar estáveis. Eles não podem ter um movimento de adução, abdução do pé, né? Seria o quadril que rodaria, mas a gente não pode ver o pé unir os dedos ou afastar esses dedos, e não podemos ver o movimento da sola dos pés. As solas dos pés virarem para dentro ou virarem para fora. Então, os pés têm que estar estáveis em contato da planta do pé, em contato ao solo. Então, veja, o pé estabelecido. E o tornozelo? O tornozelo... Esse aqui é o pé, esse aqui vai ser, né, a tíbia, a fíbula, aqui é a nossa canela, a nossa perna. O tornozelo deve ser capaz de ter um grau de flexão, que eu chamo de flexão dorsal, né? O dorso do pé ir de encontro com a tíbia. Então, quanto maior for esse ângulo
de fechamento desse ângulo de flexão dorsal maior, vai ser a possibilidade de um agachamento feito de forma correta e segura. Então, precisamos de mobilidade. O pé, estabilidade, e o tornozelo, mobilidade. E o joelho, veja que nós estamos analisando no plano sagital, né? O joelho tem que ter o quê, portanto? O joelho tem que ter duas capacidades aí, né? A gente vai olhar para o joelho com duas formas. Ele vai ter que ter, aqui está a coxa, aqui está a perna, ele tem que ter mobilidade para a coxa chegar no mínimo paralelo ao solo, que seria uma altura, uma angulação funcional para a gente, né, que é a altura de cadeiras, de vasos, a coxa paralela ao solo, e a gente olhando de frente, ele não pode aduzir e abduzir esse joelho, tem que ter uma estabilidade proveniente do quadril. Isso. E aí depois nós vamos então lá para o quadril, né? O movimento da articulação coxo-femoral. Isso, a gente vai ver se ele tem, mais uma vez, a mobilidade de chegar a essa coxa, deixar a coxa paralela ao solo. Então isso aqui agora é a minha coluna. Então eu estou de pé assim, ele tem que agachar, fazer isso, né? Tem que ter um ângulo aqui, vai ter um ângulo perfeito aqui também entre coxa e tronco. Então aí o quadril vai precisar de mobilidade. Mobilidade. E aí depois nós vamos para a coluna lombar, que a gente observa que muita gente, o que acontece quando agacha? Perde, né? Então aqui, se a coluna tinha que estar aqui num ângulo ótimo aqui para agachamento, ela faz isso, ela fecha demais esse ângulo. E a pessoa pode perder esse ângulo aqui com movimentos da coluna lombar, pode ser inflexão ou hiperextensão dessa coluna lombar. Os dois casos aí mostrando uma falta de estabilidade da coluna. Então, veja que... E aí, bom, olha que interessante. Tudo isso, pessoal, num simples agachamento. Um simples agachamento. E agora nós vamos para a região torácica, né? Lá para o complexo articular do ombro, né? Tem gente que pode fazer uma cifose torácica, né? Não é muito comum, mas acontece. Né? Então, ele tem que ter... Essa cifose vai vir acompanhando. Possivelmente, observar, se ocorreu uma flexão da lordose, da lombar, perdendo a coluna neutra, a flexão lombar, possivelmente ela pode acompanhar e fazer uma flexão da coluna torácica, uma cifose. Ele perde a estabilidade, então, da estabilidade, pode perder lombar e tronco alto nas torácicas. Olha e só. sem falar agora da cintura escapular, que a gente precisa de mobilidade e estabilidade na cintura escapular também. Bom, então vocês viram, pessoal, que então nós temos como primeiro teste, que a gente chama que é o teste de agachamento overhead. Então, nós observamos toda essa integração, né, dessa cadeia cinética, que vai lá desde os pés, vai para o tornozelo, vai para o joelho, vai para o quadril, vai para a coluna, vai para a região torácica e chega lá na estabilidade dos ombros. E nós vimos que muita gente, né, que tem aquele encurtamento do sólio, né, que a gente observou, 56%, né, das pessoas quando agacham, tira o calcanhar do chão. Tira o calcanhar do chão. Isso vai provocar um efeito em cadeia no movimento cinético do agachamento. Se a pessoa tentar manter esse calcanhar no solo e não tiver essa... Tem duas situações, né? Ou ela tem a consciência que o pé não pode sair do chão, ela vai agachar, ela não vai conseguir fazer esse ângulo de fechamento aqui de dorsiflexão com a tíbia, ela vai manter reta, e ela vai ganhar amplitude de movimento aos custas do tronco. O tronco vai cair lá para frente, para ela agachar mais, decorrente de não ter tirado não conseguir agachar e fechar isso. A situação 2, ela não consegue manter, não consegue fechar muito ângulo, e ela dá uma roubada tirando o calcanhar do solo. Então aí ela consegue até melhorar o movimento da coluna, mas ela tira o calcanhar do solo. Isso vai refletir no joelho, no quadril, na coluna também. São dois tipos de erro no agachamento. Ou ela não consegue e joga o tronco para frente, ou ela não consegue e tira o calcanhar do solo. Tudo isso decorrente de um encurtamento do sólido. E a gente vê, Rafael, que muitas vezes eu vejo o pessoal agachando com o taquinho atrás.
agachando, coloca a anilha, coloca o taquinho, fala, eu vou melhorar o agachamento. Qual que é a sua opinião a respeito E desse pode ver que procedimento? até, até, até os tênis de LPO, eles têm um calço atrás para ajudar no pé, ficar aqui, você jogando o calcanhar um pouco acima, você anula essa ação da dorsiflexão e você consegue agachar melhor, que seria a função da anilha. Você tá, em vez de corrigir um problema, você está fazendo Facilitando. auxílio de um recurso ali para executar o movimento. A gente não acredita que isso seja muito válido, porque a pessoa, em vez de ir em cima dessa deficiência, acaba negligenciando e treinando muito pesado, às vezes, com isso, e pode ser perigoso, que às vezes é muito alto o tapa e você mexe na mecânica toda, pode começar a forçar o joelho, você fazer uma compressão maior de patela ali, de acordo, porque você não aproveita a cadeia cinética do corpo como ele foi feito para trabalhar. Para a gente é Inclusive, né? interessante, se não consegue agachar perfeito com o peso do corpo, a gente não adiciona carga. Então, para a gente, o trabalho seria feito de base para melhorar esse agachamento, em vez de usar um taquinho. Faria todo o nosso protocolo aí de melhora de mobilidade, principalmente por causa do tornozelo agora, do que ficar negligenciando esse déficit e colocando o aluno para agachar pesado com o calcinho. Alguém colocou aqui a pergunta, nós vamos responder as perguntas quando faltar 15 minutinhos. Vou anotando as perguntas, viu, pessoal? Mas esse procedimento, ele facilita a amplitude de movimento, a pessoa agacha mais. Mas você não corrigiu o movimento, você não corrigiu o déficit, você facilitou a execução do movimento por um recurso Exatamente. mecânico externo. Você facilitou, mas ele está lá com encurtamento. Por isso que nós temos recomendado, né, Rafael, na nossa avaliação, o teste, que agora é uma conduta que a gente adotou mais recentemente, né, Rafael? Nós temos feito o agachamento descalço, né? Nós temos feito descalço para poder ver essa questão do pé, inclusive, né? Da inversão e eversão, né? Muitas vezes com o tênis a gente não consegue ver tanto o movimento do pé de inversão e inversão. Então, essa é uma dica para vocês aí. Quando treinar, eu tenho alunos lá no CTM que eles treinam descalço, a aula inteira, que eles fazem, gostam de correr descalço, fazem jiu-jitsu e tal. Eles treinam, fazem aula descalço. Mas 99% treino de tênis. Mas a avaliação multifuncional do agachamento nós fazemos descalço. Então, pessoal, esse é o primeiro teste, é um teste qualitativo. Nós temos 10 déficits, que o Rafael citou para vocês, nós temos uma ficha, né? E nós temos um checklist, e nós recomendamos que você filme o seu aluno de frente, né, Rafael? Filma de frente, né? E faz a filmagem do treino. Vão existir alterações no plano frontal e no plano transverso, no sagital. Além do transverso, mas a filmagem não vai filmar de cima, vai filmar de frente e de lado, aí pegando esses dois planos. Na literatura a gente encontra também, né, que tem um pessoal que filma por trás para ver a questão do quadril, né, para ver a simetria de quadril, né, que às vezes você pode ter um aluno que quando ele agacha, eu tenho uma aluna lá no CTM, né, que ela tem uma assimetria, ela tem um encurtamento maior, né, de reto femoral e psoas, então estão mais na perna direita. Então, quando ela agacha, ela tem uma assimetria. Então, a gente olhando de trás, ou mesmo de frente, mas olhando de trás, fica claro, né, que o quadril dela não fica um pouco mais alto do que o outro em função desse encurtamento. Tá ok? Então, encerramos aqui o teste. Esse é o teste bastante completo, né, Rafa, por essa integração cinética, né? Aí o teste número 2, que esse teste foi criação nossa, de Ghiseline e Ghiseline, né? Que é o teste de avanço a fundo, né? Avanço a fundo. Esse é também um teste é um teste global que ele é padronizado. Dá uma explicadinha rápido, Rafael, como é que a gente padroniza, todos os testes têm padronização de execução, né? Para você poder recriar o teste, né? Para validar o teste tem que ter a reprodutibilidade. Não posso fazer de qualquer jeito o teste e depois reavaliar de outro jeito. Então tem os parâmetros iniciais, que vai ser os membros inferiores na largura do quadril,
gente vai delimitar a passada do aluno, né, com fita. Vamos pedir para ele fazer uma passada e afundar para a gente pegar os dois ângulos 90 graus da perna que avança e a perna de trás. Feito isso, ele volta, a gente marca o pé da frente, o tamanho total do pé, uma fita na frente, uma fita atrás, e ele retorna. Feito isso, a gente pede para realizar de 3 a 5 vezes a passada, para ver se ele também alcança ou não a zona de alcance do pé dele que está à frente. Faz 5 vezes com a perna direita, retorna e faz 5 vezes com a perna esquerda. Ele vai e volta, ele avança e volta, avança e volta. Faz o avanço a fundo. Então, esse teste, pessoal, ele é muito bom porque ele analisa, né, a aceleração, o equilíbrio estático, né, o aluno, quando ele tira a perna, né, quando ele faz a flexão, que ele vai fazer o lunge, né, que é o avanço, ele tem que manter a estabilidade sobre um dos pés. Aí, quando ele pisa, ele faz uma aceleração horizontal. Quando ele pisa, ele tem uma aceleração vertical, né? E aí nós observamos, o que? A estabilidade, né? Ele afunda, e aí ele volta, força concêntrica, e volta à posição, né? Explica os possíveis débitos, Rafael, desse teste. Não entendi. Explica o que a gente vê nesse teste, o que a gente avalia? Os déficits. A gente avalia a parte de equilíbrio, né? Um dos pés, a hora que ele realiza a passada, né? Tem uma fase aérea ali do pé que avança, já estamos levando de equilíbrio, o contato no solo, a força excêntrica, força concêntrica, estabilidade e mobilidade também. Estabilidade dos pés, mobilidade dos joelhos, do quadril, estabilidade da coluna. E não são testes que a gente avalia muito a força muscular, que são feitos de 3 a 5 vezes com o peso do corpo. Então a gente preconiza mais consciência corporal. Nesse caso, vai ter bastante equilíbrio, mobilidade e estabilidade. Esses são os principais. Uhum. Então, esse teste, né, o teste de avanço a fundo, né, o teste avanço a fundo, ele é um teste muito funcional porque ele simula situações, né, da caminhada, da corrida de um pé, da passada, o jogador de tênis, né, que ele tem que fazer o avanço a fundo. Então, existe muita nas lutas. Então, esta situação, esse movimento combinado é extremamente funcional. Então, ele dá uma informação muito grande para nós a respeito desse controle neuromotor e com um detalhe muito interessante, né, Rafael, que é a questão sobre um dos pés, né? Um dos pés. Tem uma parte dos pés. A força excêntrica e depois a força concêntrica sobre um dos pés. Então, com esses dois testes, pessoal, do nosso sistema, nós temos os que a gente chama dos testes bem globais, né? Dos testes que têm uma visão global integrada, multiarticular, só que são testes mais monoplanares. Então, você observa os desvios, mas são testes que são flexões e extensões. Ok? Agora vamos para o segundo bloco, né? O segundo bloco, a posição não é mais tão funcional, porque eu não estou mais em pé. Então, a gente vai para o chão, né? Então, o chão em pé é menos funcional. Então, nós temos lá o teste do gato cruzado, né? Dá uma dica para o que a gente avalia no gato cruzado, Rafael. Vai aqui que eu vou tentar. O gato cruzado a gente vai avaliar tanto a de consciência corporal também, mais uma vez. Vamos avaliar a estabilidade de uma cadeia cruzada posterior, que vai ser pedido para o aluno retirar o braço. Quando ele retirar o braço esquerdo, ele tem que retirar a perna direita do solo. Então a gente vai ver estabilidade no caso da cintura escapular esquerda com quadril direito. Então a gente vê linhas cruzadas aí, essa parte de estabilidade posterior do tronco. Uhum. Equilíbrio e consciência corporal também. Então, essa é a parte estática, né? E a gente já viu gente que cai, né, Rafael? Fica lá quando tira, quer dizer, não tem estabilidade do tronco, diminuir a base. Exatamente. E aí depois tirar a base. E aí depois nós fazemos o dinâmico, né? Que toca a mão tendo tocar no joelho. Tá? Isso, então, vamos ver parte de estabilidade e mobilidade de tronco, de membro superior oposto ao membro inferior.
E esse é um detalhe interessante, né, Rafa, que muito embora a amplitude de movimento não seja tão grande, que é uma pequena rotação interna, mas quando mexe o ombro e o quadril, a gente coativa os músculos estabilizadores. Então é uma forma da gente Sim, verificar, né, se o aluno tem exatamente. controle, né, quando ele mexe braço e quando ele mexe tronco. Exato. Tá ok? Bom, agora nós vamos para o segundo teste do segundo bloco, que ele é menos funcional, porque é o teste de extensão do cotovelo. Explica para o pessoal, Rafael, qual a importância do teste de extensão do cotovelo. Esse, mais uma vez, a gente está olhando não principalmente para o músculo do peitoral e do tríceps, no caso da flexão de braço, né? A extensão de cotovelo, não flexão de braço. Mas estamos olhando principalmente para o tronco inferior, a parte torácica e a parte lombar do aluno a ser avaliado. Porque o que acontece muito é quando faz isso aqui, né? Ele vai levantar o tronco superior, depois levanta o tronco inferior, mostrando uma fraqueza na consegue sustentar a Oi, lombar e o Rafael. quadril quando levanta horizontalmente. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando achar aqui, acho que vou colocar a imagem para a turma. Deixa eu ver aqui. Só para a gente dar uma brincadinha para o pessoal que está assistindo a gente, né? Quer ver? Vou dar uma mensagem. Aí, ó. Aí, pessoal, esse é o teste de extensão do cotovelo. Tá vendo? Então, o que a gente observa, Rafael, no extensão do cotovelo? Os déficits que acontecem na extensão do cotovelo. Acontece muito da pessoa não subir o tronco inferior junto com o superior, não conseguir, já por uma falta de força, né, de estabilidade de força, não conseguir estabilizar a escápula no meio do arco de movimento dela, não deixando ela nas costelas onde deveria, ou abduz muito, ou deixa elas retraídas, deixando uma instabilidade na região de cintura escapular. Trapézio também tem ativação do trapézio, tem elevação da lombar, tem hiperextensão da lombar, tem extensão da cervical, são vários déficits aí que a gente consegue encontrar só nesse movimento de flexão de braço. E a gente vê o pessoal fazendo aí em aulas de HIIT 1 minuto, 40 segundos sem parar de qualquer forma, causando um estresse muito grande, aí, principalmente na coluna lombar. O peito vai aguentar, o tríceps vai aguentar, o que não vai aguentar vai ser ombro e lombar. E o que a gente viu, né, Rafael, desse teste, que muitas mulheres, pessoal, elas saem do chão, né, Rafael? Mas ela Vai. sai e faz o quê? Faz o delay, né? Sobe o tronco primeiro, né? Depois vai o quadril, né? Então Exato. isso aí é bem caracterizado, né? Isso caracteriza É, bem a a falta de questão. força. Eu tô achando aqui, viu? Eu vou colocar para o pessoal, a gente vai mostrar um pouquinho dos movimentos do teste. Então, nós completamos, né, o teste de extensão do cotovelo. Não é o teste para você fazer muitas repetições, são 3 repetições, né, Rafa? Fez 3 repetições, de 3 a 5 repetições. Bom, agora nós vamos para o bloco seguinte, né? O bloco seguinte, que é o terceiro bloco, é teste específico do core. Isso. Né? Um Teste teste. específico do core. Então, esse É o teste teste é o de Kendall e o prancha ventral. isso. O teste de Kendall. O que ele avalia, Rafael? O teste de Kendall. O teste de Kendall vai avaliar a força dinâmica, de força estabilizadora da região do core, principalmente os músculos transversos do abdômen, que faz aquele cinturão na coluna lombar ali, né? Eles vão desde a frente da parede abdominal ali, vão até atrás, juntando numa face tóraco-lombar na região lombar. A gente vai colocar vamos colocar o aluno numa posição deitado no chão, né, com a barriga para cima, decúbito dorsal, com flexões de quadril a 90 graus e extensão total de joelho. Então o aluno vai ficar deitado assim, ó, com as perninhas para cima. Ó, eu vou A gente mostrar vai para a pedir. turma. Olha Tá lá. vendo? Olha aí, pode explicar para a turma. Esse já é o final do movimento. Então ele vai sair com a perna a 90 graus, vai estar assim, né? Isso aqui é a barriga dele, isso aqui é a perna, e vai pedir para descer as pernas, fazendo a extensão. Ele não pode tirar
a coluna lombar que vai estar retificada no início do teste, durante a execução até o final. A hora que ele tirar a coluna lombar em contato com o solo, é a hora que a gente para e avalia que nível que ele está aí de força, de capacidade física nesse teste. E aí tem uma tabela, né? E a Uma gente tabela oferece no protocolada. nosso curso, né? Tem uma tabela que, por esse aluno que eu mostrei para vocês, ele perdeu em 28 graus, então é considerado bom. Ele perdeu Muito o bem. contato, eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ó o ângulo dele, tá vendo? Ele perdeu em 28 graus. E a tabela mostra, né? O quanto ele tem de capacidade Tem, tá funcional bem do. forte. Esse rapaz está bem forte. Que a gente vê quando a gente faz que não é fácil chegar nesse nível aí com a perna a essa distância do solo. Tem que ter muita força e consciência corporal. Porque às vezes as pessoas têm força, mas não sabem focalizar essa força para o lugar onde deveria. A gente já fez isso. Cansamos de fazer isso, né? Pessoal forte, pessoal que deveria aguentar mais isso aí, mas não aguenta essa estabilidade da coluna porque não sabe mobilizar aquela musculatura de forma voluntária. E um detalhe interessante, nós já encontramos pessoas, né, Rafa, com barriga definida, barriga de tanquinho, fez hipertrofia e não tem estabilidade no core, e tem dor na coluna. Quer dizer, a Exatamente. musculatura profunda não foi treinada, pessoal. Isso é um erro clássico de treinamento, é um erro clássico de treinamento. O cara vai para hipertrofia e não treina a estabilidade. E o próximo Só pensa passo nos músculos superficiais, esquece a musculatura profunda que está mais relacionada ali às estabilidades do corpo. E que precisa, de certa forma, ser ativado. Eles são ativados, mas precisa ser ativado de forma específica. E o último teste desse bloco 3, né? Que é o teste de prancha, né? Então, explica lá qual que é o teste de prancha. Prancha ventral. Essa posição aí, posição bem conhecida dos praticantes ultimamente aí de atividade física, que é a posição de prancha, onde a gente vai colocar o aluno nessa posição de forma estática. É um teste máximo de até 2 minutos, não precisa passar de 2 minutos, e vai ser interrompido quando o aluno não conseguir ficar na posição da foto aí, né, estática, e perder o posicionamento, e não aguentar o peso e desistir, ou se ele perder e voltar à posição e não conseguir de novo manter essa posição. A gente pode, às vezes o aluno está aqui na posição e não percebe que perdeu um pouco o posicionamento ideal. Aí você fala, volta ao posicionamento, você vai e corrige. Ela não consegue, perde de novo, aí já mostra uma falta de estabilidade, aí, de força de resistência, e a gente interrompe o teste. Bom, que horas são? Eu estou sem horário aqui, como é que nós estamos, quanto 10 e tempo nós 2. estamos falando? Hã? 10 e 2. Isso, então nós temos aí mais vamos explicar os próximos testes, né, para o pessoal. Rápido, a gente vai. Então, deixa eu ver aqui, eu tenho... Opa, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui uma avaliação, depois vou passar para o pessoal, eu tenho uma avaliação completa, tá? Eu vou deixando o próximo teste, então, são os testes agora são testes bem isolados, né? São os testes Então, a gente começa com o teste de flexão do quadril, né? Para ver o encurtamento, né? De cadeia posterior ali dos membros inferiores. Isquiotibial e um pouco de panturrilha ali, que tem que manter uma dorsiflexão em 90 graus, mas principalmente ali a gente quer ver como é que está o comprimento dos músculos posteriores de coxa, dos isquiotibiais, bíceps femoral. Isso. E depois, então a gente verifica isquiotibial. E depois o teste de Thomas, né? Que nós verificamos que é feito em cima do banco, né? E aí é feito o teste para verificar encurtamento de reto femoral e no psoas, né? Exatamente. A gente vai colocar o paciente na posição de decúbito dorsal, né? Com barriga para cima. Vai abraçar uma perna para a gente avaliar a outra. Então ele vai sentar, segurar a perna e soltar a outra. A gente vai olhar para a coxa e para a perna. A coxa tem que estar numa posição paralela ao solo e a perna perpendicular ao solo. Aí a gente vê o comprimento do ilho-psoas olhando para a coxa e vê o comprimento do reto femoral olhando para a perna.
Perfeito. Então, aí nós verificamos, então, pessoal, o encurtamento, né? O encurtamento, as alterações de mobilidade do complexo articular do quadril. E aí nós vamos para os ombros, né? Usamos Para a ombros. articulação dos ombros. A gente vai olhar para articulação, a gente vai olhar, vai colocar o aluno na posição do decúbito dorsal, vamos pedir para ele abrir os braços a 90 graus, vai olhar a 90 graus, a gente vai olhar peitoral, fibras mediais e um pouco superiores, externais e um pouco das claviculares. Vamos pedir para levantar a 120 graus, vamos olhar as fibras abdominais, o peitoral inferior. Antes disso, ele vai estar com os braços colados. A gente vai ver os ombros para ver os peitorais menores e depois joga o braço em cima da cabeça para ver o latíssimo do dorso. Perfeito. Eu tô aqui no computador, Rafael. Eu vou passar para lá. O Alex, olha lá, começou a avaliação, tá vendo? Então vamos, aí você vai comentando. Ó, esse é o Alex, né? Fazendo o agachamento. Ó. Então esse é o teste número 1. O nosso teste de avaliação de agachamento. Olha lá, agora você analisa o déficit. Olha lá. Agachamento é a outra posição. Então a gente tem que olhar desde lá do pé, nessa posição, ver se o pé vai levantar os calcanhares do chão. O que aconteceu com a coluna dele? Olha lá, a coluna, vocês viram que a coluna dele tombou à frente. A gente toma como referência a tíbia. A tíbia tem que estar paralela ao solo. Agora o teste avanço a fundo. Avança a fundo. A gente olha para o joelho da frente, para a perna de trás. Ó, o joelho da frente tem, ó, jogando para fora, entendeu? Um varo dinâmico aqui, ó. Ele ó, sai de cima da linha dos pés. O joelho vai para fora. Nesse posicionamento. Viram? Esquerdo, o direito até mais. Isso feito a médio prazo causa um estresse demais no joelho. Está saindo da linha do articular, está forçando o joelho. Olha o tronco também, jogando o tronco à frente, forçando a coluna lombar. São uma série de pequenos erros que, se a gente não conhecesse isso, falaria que está fazendo de forma correta o exercício, mas não está. Está com 2 déficits aí que a gente consegue ver rapidinho que podem atrapalhar muito a vida do aluno. Olha lá, quando ele vai, o tronco dele cai para frente, né? Então ele perde a estabilidade do tronco. Olha lá. Ele força, ele projeta o joelho para frente. Olha que beleza. Da extensão dos cotovelos. Ele sai e levantou. Sai junto, tem uma boa força de tronco inferior ali. E joga bem. Esse recurso do bastão é muito bom para a gente ter mais uma visão. Olha como ele tem problema de mobilidade, né, do ombro, e olha como a estabilidade do tronco dele não mexe, né, Rafael? Exatamente. Está muito bom de estabilidade de tronco. Ele consegue fazer. Não mexe nada o tronco dele, né? Esse teste é um belo exercício. É um belíssimo exercício aí de consciência e força para o core. Então, parece uma mesa, tá certinho. Certinho. Esse, Rafael, é um aluno descondicionado experiente. A consciência corporal dele é muito boa. A estabilidade dele. Você vai ver que o problema dele é encurtamento, né? Imobilidade. Olha o braço dele onde para, né? É isso aí, ó. Perfeito. Consciência. Ele mantém a estabilidade total. Ele faz perfeito. É isso aí. Olha o teste de Kendall dele agora. Olha o teste de Kendall. Vai saindo. Está em contato, em contato. Olha aí, ó. Saiu aí agora. Olha lá, saiu agora. O teste de prancha. Teste de prancha também. Perfeito. Bom posicionamento da coluna ali, né? Muito bom. Perfeito. Aí se ele ficou mais de... Ele ficou bastante tempo. Ficou 40 e poucos segundos, 50 segundos. Isso. E olha a carinha dele de sofrimento, né? E a gente observa como ele tem boa estabilidade. Essa é a curvatura normal da lombar, uma pequena curvatura, né?
Isso, mantendo as curvaturas naturais da coluna. Isso tem que ser respeitado em todo o teste. Uhum. Olha lá. Entrou em fadiga. Agora, olha o encurtamento dele, Rafael. Isso, esse ângulo é esperado que chegue a 80, 90 graus de flexão do, do quadril, tem que chegar assim, ó. Ele parou aqui. Teria que fazer quase Olha 90 lá, ele graus. tem. E olha a expressão facial dele, como ele sofre, né, com os exercícios de mobilidade, né? Para quem não tem, dói. A musculatura não aguenta, não tem necessidade. Chega a arder. Agora, vou fazer isso aqui, ó. Tá Então, você vê, parando. ele está na metade do esperado. Então, na nossa avaliação, nós temos uma tabela, né? Nós temos tabelas classificatórias, ele está em torno de 40 a 42 graus. É isso mesmo. Olha lá. Peitoral. Peitoral. Veja que ele não consegue fechar o braço, Rafael. Ele não Tá fecha o vendo? braço? Ele não consegue fechar mais. Nossa Senhora. Não consegue fechar o braço. Agora, peitoral maior, né? Aí a linha era menor, que ele nem conseguiu se colocar na posição. Não Peitoral maior, conseguiu tá fechar olhando o para os braço. olhando para os E olha, braços. Peitoral maior, fibras abdominais. Inferior do abdômen também, contato com o solo, mostrando o comprimento normal do músculo. Agora ele vai voltar a mão na cintura lá, palma da mão no chão. E sobe acima da cabeça. Os braços têm que estar em contato com o solo do latíssimo do dorso. Olha que beleza, ó. Os latíssimos. bom, vamos lá para as perguntas. Vamos lá. Então, primeira pergunta aí. Shuttle Run. Olha, Shuttle Run, Ian Lee, o Shuttle Run é um teste de agilidade utilizado para crianças e adolescentes. É o teste de corrida do vai e vem. Então, se você colocar na literatura, é um teste de agilidade. Nós, pessoalmente, não utilizamos. Agora, esse é um teste que alguns atletas utilizam. Testes para criança é um teste para você avaliar agilidade. E aí existe uma tabela. Se você colocar lá Shuttle Run, você vai encontrar na literatura várias citações. Né? É o teste de agilidade. Ok? O Shuttle Run. É o teste de você pega o taquinho, vai, coloca o taquinho, volta. É o teste do vai e vem. Tá ok? É um teste muito bom para criança. Agora, para nós, para o treinamento multifuncional, nós não utilizamos o Shuttle Run. Tá ok? O personal da Almo Saúde está perguntando que ele está vendo o avaliado correndo. Ele está aquecendo antes da avaliação. Isso. Então, pessoal, eu vou deixar no cantinho, enquanto eu vou falando aqui, aí vocês vão... Né? Eu vou deixar rodando, se vocês vão fazer a pergunta, aí vocês vão assistindo, tá? Então, esse é o... deixa eu colocar mais para cá para ficar mais visível. Assim vocês assistem. Tá? Então, na avaliação, nós temos o aquecimento. E nós formatamos agora 6 exercícios para você conhecer o seu aluno. Está vendo? Olha, ele está fazendo um agachamento lá no aquecimento. A gente pede para ele agachar, de qualquer jeito, né? E aí eu já tenho uma visão do que vai acontecer com esse meu aluno. Tá? Então, o aquecimento, para nós... Agora começou lá. Tá? Agora começou a avaliação completa, o agachamento. Eu vou deixar rodando, e quando chegar nos encurtamentos, Rafael, a gente explica os testes que ficou faltando. Tá bom? Que são os testes de rotação interna e rotação externa. Né? Aí vocês estão vendo lá, olha lá a flexão excessiva do tronco, né? Quando ele agacha, o tronco cai para frente. Rafael, uma avaliação completa. O professor estando bem treinado, quanto tempo demora para aplicar os testes? Abaixo de 15 minutos. Olha, tá vendo, pessoal? Então, isso é um detalhe bem interessante, né? Que é a avaliação E recurso, Rafael, ela precisa de recurso sofisticado, de... Precisa de um bastão, um colchonete e uma fita crepe. E uma fita... Uma fita métrica que não precisa ser
das que retornam automático, não precisa nada. Você pode comprar a mais barata na farmácia, no armarinho, que você vai fazer certinho. Uma fita métrica, um colchonete, se não tiver um solo um pouco confortável, o bastão e a fita crepe. E a gente recomenda filmagem, né? No meu caso, né, eu utilizo Exatamente. eu utilizo o tripé, né? O tripézinho Tripé. para Eu já poder. utilizo, eu já utilizo o celular em volta do aluno avaliado. Eu começo de frente e termino na lateral dele, assim, contemplando o plano sagital e o plano frontal para melhor avaliação do movimento. Aham. Então, agora lá o teste do gato cruzado. Então, nós estamos passando Visualização. para quem não tinha visto, algumas pessoas não estavam na live, já estavam saindo, então a gente colocou novamente para vocês verem a avaliação completa, né, do, Aí já dos está 10 chegando no. Já vai chegar nos comportamentos que a gente estava falando. nos comportamentos. Pessoal, vamos ver nas perguntas, tem dúvidas com relação à avaliação. Então, só retomando, nós fazemos um aquecimento de 5 minutos, né, 5 minutinhos, e são exercícios globais para você ter um diagnóstico, conhecer um pouquinho do seu aluno. Tá? E nós recomendamos também uma anamnese, obviamente, né? No nosso sistema tem a anamnese, então nós temos lá algumas perguntas clássicas, mas algumas perguntas são importantes, não, Rafael? A questão Exatamente. das perguntas sobre os déficits, né? Sobre as eventuais patologias, né? E tem alguma. Se ele conhece alguma lesão na parte muscular, articular, tendínea, de órgão, se tem ou não cirurgia, se tem alguma coisa que impeça ou não de fazer atividade, como está o peso corporal, se vem aumentando, diminuindo, se mantendo, a relação dele com o corpo, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. Acho que essa é uma das perguntas chaves que todo mundo É, deveria fazer para o seu cliente. É o que você gosta, o que você não gosta de fazer. E uma pergunta que nós fazemos também, né, Rafael, muito importante, o aluno te contrata, que parte do corpo ele... Tem câmera lenta. Travou. Travou? Voltou. Aí, Voltou. então, uma pergunta muito importante que a gente fala para o aluno é: tá bom, você quer treinar comigo? Você tem preferência? Quem trabalha com musculação nas academias devia fazer essa pergunta. É claro que você pensa no corpo como um todo, corpo equilibrado, mas as pessoas muitas vezes não querem ficar fazendo um determinado exercício, né? Ele tem Exatamente. preferência. Então, você prioriza aquele que ele tem preferência e depois você complementa, né, para o trabalho Aqui, por exemplo, aqui equilibrado. no caso, aqui no Instituto, aqui a gente tem Olha lá, Rafael. Às vezes o aluno fazer supino reto para fase concêntrica torta. é, tem aluno aqui que você não quer correr na rua de jeito nenhum. Tem aluno que não quer correr na esteira, quer correr na rua. Então, você não pode generalizar o seu produto ali com alunos com necessidades e gostos diferentes. O que fazer Então, com o e como Saulinho, ele avaliar está esse. perguntando aqui que ele tem aluno que ele faz o supino reto torto. Precisa ver como é que está encurtamento e depois força, né, Rafael? Como é um exercício simultâneo bilateral, às vezes ele tem uma assimetria, né, de força, né? Pode ser de força. Se não tiver nenhum comprometimento em caráter articular ali, e o encurtamento, possivelmente é falta é assimetria na força ali, de braço esquerdo com direito, né? Esse é Aí, o Rafael, agora você peitoral que pode. brilha. Aí, Ah, nesse chegamos teste, né, Rafael? nos Fala. peitorais. Peitoral maior, external, subindo mais, peitoral maior, fibras abdominais, inferior. Ele não tem E agora ele encurtamento, vai. né, Rafael? Não tem. Agora, ó, você viu que o peitoral ele não tem. O peitoral menor não conseguiu avaliar muito bem. Agora vai ver o latíssimo do dorso, ele tem encurtamento. O professor Insanity, o Lumo Munhoz, perguntando sobre hérnia. O que fazer para trabalhar a hérnia?
você deve evitar, Munhoz, exercícios de flexo e extensão da região. Se for uma flexão, se for uma hérnia lombar, evitar ao máximo esses exercícios de flexão e extensão com carga e velocidade na coluna lombar. A gente sabe que ele vai ter que, ao longo do dia, fazer flexão e extensão da coluna, né, para amarrar o tênis, alguma coisa, pegar algo que caiu no chão. Mas ele deve ser 100% evitado com força, com cargas e velocidades nessa região da hérnia. Olha o encurtamento dele, Rafael. Olha aí, pessoal. Agora... Vamos lá, voltando para o do braço. O braço, as mãos tinham que se encontrar. A mão direita tinha que estar lá em cima, na mão esquerda. Agora outro braço, ó. O braço, está pior esse lado, hein? Que os movimentos os principais movimentos são esses de extensão com rotação interna do ombro. É mais complicado. Esse movimento Olha como ele tem assimetria, né, Rafael? Ele tem. Olha lá. Esse é outro teste que a gente está introduzindo bastante da assimetria. Olha lá. Olha só. Está bem abaixo do esperado de uma boa mobilidade de ombro. Agora, olha, encurtável. Agora, esse é o teste da pessoa. Do reto femoral, do iliopsoas reto femoral. Tem encurtado, os dois estão encurtados ali, tanto o iliopsoas quanto o reto femoral da perna direita. Solta. Você vê que esse aluno é forte, ele não tem a mobilidade, né? Ele tem estabilidade, mas não tem mobilidade. Ele está bem... Professores, como alongar? Oi? Então, o aluno perguntando aqui como alongar... Como está falhando? Está me escutando, Rafael? Estou escutando. Como alongar, professores, quanto ao alongamento, como alongar... Sumindo. Uma pessoa com hérnia ou compressão dos nervos. Hã? Se eu não tiver condromalácia patelar, o fortalecimento é interessante. Se tiver condromalácia patelar, você tem que principalmente olhar. É mais preferível fazer exercícios com grande cadeia cinética, né? Várias articulações envolvidas, não isolar muito numa única articulação para não forçar essa. Então, um mini agachamento é muito mais interessante que uma cadeia extensora. Voltou para você? Voltou. Para mim não tinha parado, não. Então, exercícios que envolvam mais de uma articulação para não forçar. E investigar essa patela. Não adianta nada você tentar passar exercícios mais seguros, mas se essa posição de patela estiver fora do eixo, ali, esse problema nunca vai ser resolvido. Tem que olhar para o posicionamento da patela no trilho anatômico dela. Você pode trabalhar a mobilidade para quem tem hérnia na lombar. Assim, gente, hérnia, a gente tem um mito de hérnia. Muitas pessoas têm hérnia e seguem a vida normal. A hérnia, tem que ver que fase que está essa hérnia. Se a hérnia está numa fase aguda ou crônica. Eu conheço pessoa que tem 2 hérnias e corre 15 quilômetros. Outro joga futebol. Tem pessoa com uma protusão que não sai da cama. Então, tem que entender a situação da patologia desse indivíduo, com que estágio que ele se encontra. O outro perguntou aqui, como é que era? Leometria, acho que agora o seu som voltou, Rafael. A questão da condromalácia. Se você puder falar de novo. Então é interessante fazer exercícios que não peguem uma única articulação para não forçar essa articulação. Então, uma cadeira extensora não é tão interessante quanto um agachamento com amplitude reduzida, que isso se dissipa essa força do agachamento em tornozelo, joelho e quadril, do que fazer uma cadeira extensora ali fortalecendo só o quadríceps com uma única articulação, aumentando o torque, essa compressão patelar. Mas tem que investigar também como é que anda essa patela. Não adianta você priorizar os mini agachamentos, aumentando essa amplitude de agachamento, sendo que a patela está fora da sua posição anatômica no seu arco de movimento. Ela tem que correr num sentido, ela não pode nem medializar nem lateralizar, senão você começa a ter aí o desgaste na face posterior da patela. Eu acho que é interessante, né, ter uma avaliação boa para verificar, não, Rafael, a magnitude dessa condromalácia, não? Quanto que está esse... Nossa avaliação multifuncional,
não é para sarar patologias. Elas são de possível identificação de patologias, mas não são para corrigir patologias. Então, se a pessoa tem uma condromalácia, conversa com o médico dela, com o fisioterapeuta dela, vê como é que anda, se eles sugerem alguns exercícios de correção patelar, alguma coisa, mas conversa nesse sentido multidisciplinar, porque nossa avaliação não serve para correção de patologias. Só encurtamento, eu vou dar mobilidade e estabilidade. Então, pessoal, no nosso curso a gente orienta, né, a gente discute muito o que é patologia, o que é o déficit de movimento. Déficit de movimento são alterações decorrentes de encurtamento, consciência corporal, coordenação motora, ok? Tá? Então, esse é o déficit de movimento. Tá bom? Esse déficit. A patologia é uma alteração fisiológica, morfológica. Então, a gente não pode confundir, e a nossa avaliação não é para avaliar patologia. Tudo que nós mostramos para vocês, se, por exemplo, o aluno faz um teste e sente dor, a gente para o teste. E a gente pede para investigar. Eu não sou fisioterapeuta, o Rafael ele pode ter um outro olhar, mas a nossa avaliação é para um olhar de déficit de movimento, mobilidade, estabilidade, consciência corporal, controle neuromotor. Né? Então, muitas vezes, né, nós identificamos um déficit, o aluno, quando ele faz o avanço a fundo, ele cai para frente. Então, com uma correção verbal, a gente consegue corrigir com toque sinestésico, porque era um problema de consciência corporal, de controle. Tá? E tem outros alunos que não, que o déficit dele é decorrente do quê? É decorrente de um encurtamento, é decorrente de um enfraquecimento dos músculos do core, por exemplo. Quando vocês viram o Alex, né, naquele teste que eu... Olha lá. Olha o encurtamento que o Alex tem, estão vendo? Ele tem um severo encurtamento de reto femoral e psoas. O que acontece? Para o Alex, para esse aluno aí, esse encurtamento interfere, né? Esse encurtamento, ele interfere, né, no agachamento, e ele tem pouca estabilidade. Agora, ele tem uma boa consciência corporal, uma boa coordenação motora, mas o problema dele é encurtamento. Qual literatura os senhores lê? Saulinho, nós temos um livro, nós publicamos um livro sobre isso, né, que é a avaliação multifuncional. Nós publicamos um livro. E a nossa literatura são 80 artigos científicos e 15 livros que nós estudamos e lemos aí. Dos 10 testes, pessoal, 9 testes, né, 9 testes estão citados na literatura. Tá? Não tem o teste... o teste que nós criamos e validamos, eu e o Rafael, é o teste de avanço a fundo. Então, o teste de mobilidade de ombro está na literatura, os testes de Kendall. Então, Ian, vamos entender o seguinte, fazer o stiff em cima do step para quê? Tá? O stiff, Ian, ele é um exercício que tem muito a ver com amplitude de movimento de cadeia posterior. E quando você faz o stiff, você tem que manter a curvatura da coluna lombar. Então, às vezes, as pessoas perdem a curvatura lombar, faz uma flexão lombar excessiva, tá ok? Eles fazem uma flexão excessiva, né, da curvatura lombar, e então ele aumenta a amplitude de movimento. Então ele vai em cima do step. Só que ele perdeu a estabilidade da coluna lombar. Tá? Ele perdeu a estabilidade da coluna lombar. Então, o que acontece? Ele aumenta a amplitude. Então, os riscos dele ter problema na coluna lombar são grandes. Tá? Por isso que pessoas dizem, o stiff é perigoso, o stiff machuca, né? Então, Saulinho, o nosso livro tem toda a referência, né? Nós resumimos tudo numa publicação nossa, onde tem os 10 testes, tem toda a fundamentação científica, e no nosso curso a gente apresenta, por exemplo, do teste de agachamento, tem um artigo muito bom do Brad Schoenfeld. É um artigo onde ele... Deixa eu ver se eu acho aqui, espera um pouquinho só, aí eu mostro para vocês, espera aí. Eu não tenho aqui... Bom. Então, depois, a gente tem um endereço que está passando para vocês entrando no nosso site, no www.treinamento
treinamento... Opa, escorregadinha aqui. Ó, eu coloquei um link para vocês, pessoal. Eu coloquei um link aqui embaixo. Tá? Vocês entram nesse link, se cadastram, tá bom? Nós vamos ter aí o nosso curso, né? E nesse site a gente dá as dicas, das informações de literatura, de todo o material. Tá? Nós conseguimos, Poliana, reunir, nós temos um e-book, né, que tem tudo isso em detalhes, tá? Que é a publicação única no Brasil, que o livro chama Sistema de Avaliação Multifuncional. Então, nós descrevemos todos os testes, tem toda a referência bibliográfica, né? E esse trabalho, pessoal, ele é o resultado do que nós vimos na literatura, né? Nós vimos na literatura, Kendall, Brumit, mostrar para vocês, né? Vamos lá. Então, olha lá. Esse aqui é um livro que nós utilizamos como referência funcional em teste em uma performance. Tá bom? Esse é um livro muito bom. Tem algumas testes referenciados na literatura. Tá? Esse é um outro material muito bom, que é o Corrective Exercise Training. Tá bom? Que é da National Academy of Sports Medicine. Tem o clássico, né? Outro que a gente utiliza muito, né? 2 testes nossos na referência, é o teste de provas e funções de Kendall, né? Que tem o teste de Thomas, né? E depois os artigos científicos, como essa é uma literatura de qualidade, e tem os testes do FMS, do Gray Cook, do Michael Boyle, que são autores que citam, que fazem citações relacionadas a esse assunto. Mas o nosso material é único, né? Então a avaliação multifuncional, ela é o resultado desse levantamento bibliográfico grande que nós fizemos. Foram mais de artigos relacionados, especificamente, pessoal, tem muito pouco. Então, Kleber, se inscreve no nosso site aí e esse material, o meu livro vocês podem conseguir, eu vou dar vocês entrando no site, vocês podem conseguir. Então, eu consegui, a minha tese de doutorado, né? Eu li 120 artigos científicos, né? Posso passar toda essa referência, foi ligado mais especificamente ao a fundo, né? Então, isso não tinha na literatura, que é o avanço a fundo, isso não tinha. Os outros testes todos são referenciados nessa literatura que eu passei para vocês. E artigos científicos, né, que dão sustentação. Os artigos científicos, eles dão, estudou agachamento, que ativou, aquelas coisas que vocês já estão cansados de saber aí, que não tem novidade nenhuma em biomecânica, tá ok? Então, a avaliação multifuncional, o que ela tem de diferente, né? Então, o teste de prancha é o teste de Mackenzie adaptado, né, que é um teste de 3 minutos. Então, eu fiz a adaptação e publiquei esse teste de prancha, tem a tabela, baseada em dados brasileiros. Então, a principal referência do nosso material é o livro que nós escrevemos, que é o... Tá? Vocês entram no site, se cadastram lá, e aí vocês vão receber o nosso material do nosso curso, os e-books, né? E vocês podem adquirir também o nosso livro. E tem um site também, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou escrever aqui, olha, www... Opa, eu vou colocar o nome do site, www.avaliacão, não é avaliacão multifuncional.com.br, ok? Ok? Então, aí, entra nesse site, aí vocês podem, aí tem o meu software com tudo isso que a gente explicou para vocês, que o Rafael explicou para vocês, vocês encontram, vocês podem baixar. E vou colocar de novo, né?
Aí está de novo o endereço, né? Sistema de avaliação multifuncional. Uhum, www. E aí vocês entram lá na metodologia. Metodologia. Tá, então vocês têm os endereços aí, pessoal, tá bom? Querem fazer mais alguma pergunta? Estamos terminando aí. Essa live vai ficar, nós vamos disponibilizar no Facebook depois, tá? Ela fica aí no Instagram, fica no Facebook, para vocês terem acesso, tá bom? Alguma pergunta? Gostaram? Estamos encerrando o nosso bate-papo dessa nossa live, falando sobre o sistema de avaliação multifuncional. Gostaram? Olha os coraçõezinhos aí, tá bom? Então tem os endereços dos nossos sites, não é metodologia. Opa, vamos colocar de novo aqui. Epa, é www.metodologia. Ok, Sidoc, Ian, obrigado, pessoal, Poliana, que bom que vocês gostaram. Vocês gostaram da live? A nossa live é assim, a gente vai colocando e sempre mostrando a aplicação, a intervenção. Essa é a nossa filosofia de trabalho, tá bom? Obrigado por terem participado, tem aí os nossos endereços, tá bom? Um abraço para todos e até a nossa próxima. E veja lá, vem aí o nosso curso, essa semana nós estamos começando a nossa Semana da Avaliação Multifuncional, tá ok? Onde vocês vão ter aí a oportunidade de fazer o nosso curso EAD. O nosso curso de avaliação são 65 vídeos, totalmente prático, para você realmente aprender na sua casa, a hora que quiser, ter o material durante o ano para aprender a utilizar a nossa metodologia. Tá bom? Um abraço para todos, boa noite e até um próximo, de 9 a 11, né, de 9 a 11. João, o endereço entrou aí direitinho para o pessoal se cadastrar no nosso site e o grupo de WhatsApp, tá bom, pessoal? Obrigado por ter entrado. Quem chegou agora, dá uma olhadinha aí que tem os nossos endereços e assista depois essa live na nossa página, tá bom? Até, um abraço para todos. Boa noite.